partiu com eles à fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos dos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: traz depressa a melhor roupa, veste-o e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e traz o bezerro cevado e mato, então comemos e alegramos, porque este teu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e comeram e se alegraram. Aleluia, glória a Deus. O tema eu coloquei como a mensagem que diz: o filho que estava morto e reviveu. E hoje eu olho para a nossa geração. Quantos filhos pródigos estão mortos aí, estão morrendo? Um dia eu fui filho pródigo, a qual Deus me deu os bens mais preciosos, os talentos mais preciosos para a minha vida. E eu desperdicei, escolhendo o caminho errado, escolhendo o caminho mais fácil, o caminho do mundo, a qual eu desperdicei todo o meu talento, todos os bens que o Senhor tinha dado a mim. E hoje à noite eu pergunto a cada um de vocês, jovens: o que você tem feito com o talento que Deus tem dado a você? Como é que você tem guardado os bens que o Senhor colocou na sua vida, nas suas mãos hoje? Se o Senhor descesse hoje para ti e perguntasse: filho, o que tu fez com o que eu te dei? O que tu tem feito com o bem que eu tenho te dado? Tu tem usado na escola, tu tem usado na faculdade, tu tem usado na tua casa, tu tem usado na tua igreja, tu tem usado lá na rua. Porque é fácil, irmão, nós usarmos o dom de Deus aqui. É fácil eu louvar, é fácil eu adorar, mas lá fora, quando o Senhor manda, adora na praça, prega na praça, coloca sobre o que eu coloquei em ti lá na rua, na tua escola, no teu trabalho. Deus fez isso comigo. Eu ainda não obedeci, mas eu vou obedecer, meu Deus. Aleluia. Eu estava dentro de um ônibus coletivo e muito antes de eu ter essa visão, o Senhor me colocou como missão para fazer missões, levar a palavra dentro e fora da congregação. E a minha primeira experiência foi dentro do ônibus coletivo em Fortaleza, ao qual estava todo mundo sentadinho, mas o Senhor me trouxe uma visão, eu levando a palavra para aquelas pessoas. E eu apenas fiz, duvidei, eu digo: eu não vou fazer isso. Não, Senhor, isso é coisa de mim, da minha cabeça. Mas o Senhor disse: quando você não me obedecer, eu não vou tirar o espinho da tua carne. Aleluia, Deus. Quem conhece sabe onde é que esse espinho dói. Deus, ele me tirou do lugar mais difícil da minha vida, que é do leito do hospital, ao qual os médicos diziam para mim que eu tinha pouco tempo de vida. E aquela minha estatística de vida era odiada, viver dependente de aparelhos, fazendo tratamento de diálise, porque eu não tinha mais jeito, meus filhos não tinham mais jeito. E aí eu fui entender o trabalhar de Deus.
veio. E aí veio a memória dele. O que ele tinha na casa do seu pai. O privilégio que ele tinha na casa do seu pai. E ele ainda lembrou dos trabalhadores que trabalhavam lá. Tinham comida, tinham conforto, bebiam, comiam à vontade. E ele estava passando necessidade. E quantos de nós estão dentro da casa do Senhor? Tem muitos filhos pródigos dentro da casa do Senhor. E se encontra na casa do Senhor, mas com o coração vazio. Não tem mais a alegria de adorar a Deus como antes, com intensidade. Um culto de jovem desse não era para ficar assim vazio. Era para estar lotado. Jovens gritando de felicidade, rindo, contemplando a face do Senhor. Se alegrando com o Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo na escassez, porque vamos chegar no tempo que vai estar na escassez, que vamos olhar para o nosso lado e a nossa direita e esquerda não vai ter nada para comer, mas vamos ter Deus, porque assim como ele disse, com o filho mais velho que se irritou, que quando chegou e viu que o pai estava preparando uma linda festa para o filho que se arrependeu e voltou, ele perguntou: pai, mas por quê? Eu estou do teu lado e o Senhor não me dá um bezerro desse para me comemorar com os meus amigos, para me fazer uma festa? E ele disse: mas filho, eu sou contigo, tudo que é meu é teu, então tudo que Deus te deu é teu. Deus está contigo nessa noite. Se você perdeu algo que você queria, é porque Deus sabe que não é o momento para ti. Assim como Ele fez comigo, meus amados. Um dia eu era assim, igual vocês, olhando assim, maravilhosa. Um dia eu era uma jovem, não estou velha, mas eu estou amadurecendo, estou tendo o privilégio, Deus está me dando o privilégio de amadurecer a palavra, de amadurecer o conhecimento na intimidade com Ele. E eu meditando nessa palavra, eu me emociono. Porque precisamos aí atrás, precisamos falar que Deus não negou a eles, mesmo eles deixando o Pai, saindo da casa do Pai. O lugar deles é aqui, o lugar, essas cadeiras vazias, não é para estar vazia, não é questão de multidão, é questão de filhos que se perderam por mágoa, por não conquistar algo que eles queriam, por oportunidade, por ter reconhecimento dessa terra de homens, e eles se perderam, deixaram de adorar a Deus com intensidade, deixaram de buscar a Deus com intensidade, com alegria. E é isso, jovens, que vocês hoje têm o privilégio de adorar a Deus com intensidade, com intimidade, com alegria. E falar em línguas é lindo, Ele nos transforma, Ele nos fortalece. Precisamos falar em línguas, precisamos também reconhecer que necessitamos desse Deus que enche a nossa vida, que lava o nosso íntimo e enche a nossa vida de um renovo, de graça, de poder, de unção. É isso que nós precisamos. Não é por falta de ensinamento, temos que nos ensine a palavra. Todo dia na minha casa eu vejo a minha Bíblia e o Espírito Santo de Deus diz assim: tu não acha que está muito tempo com ela fechada, não? Porque é tão fácil maratonar séries e séries, jogos e jogos, WhatsApp passar 24 horas até o outro dia, variando você lá, e na minha palavra é tão difícil. Claro que é difícil, não é? Satanás, ele não quer que você venha mergulhar nesse livro tão maravilhoso, porque ele sabe o potencial que tem aqui nessa palavra, porque é através da palavra que você vai encontrar vida, é através da palavra que você vai ser curado, é através da palavra que você vai ser cheio do Espírito Santo, é através da palavra que você vai ser confrontado a se arrepender, como eu fiz uma semana atrás. Eu me arrependi. Eu disse: Senhor, eis-me aqui novamente. Eu não sigo nem mais para esse mundo, nem para coisa desse mundo. Eu sigo
e deixou tudo para ir para o mundo, porque se frustrou, porque achou que não ia conseguir, porque achava que não tinha valor. E é nesse ato, quando o pai vê o filho chegando, ele não nega seu filho, ele corre e dá um abraço bem forte e um beijo. Quantos de nós estamos esperando esse abraço? Quantos de nós estamos esperando esse beijo? E o Senhor está aqui, filho. Eu estou de braços abertos para te receber. Larga tudo que tem aí nesse mundo. Larga tudo que estão te oferecendo. Deixa esse pensamento contrário que está te dizendo que tu não é nada. Esse pensamento de opressão, de ansiedade, de medo, de angústia, de tristeza, de raiva. Deixa o seu centro da tua história. Deixa o seu Deus